Olá, queridos alunos quarenteners! Espero que esteja tudo bem com vocês. Pro Mari na área, bem-vindos a mais uma aula de Artes e Teatro. Então vamos lá, meus queridos do 8º e do 9º ano, continuando com o teatro através do tempo. Hoje nós vamos falar sobre o drama e a comédia francesa. Em toda a Europa do século 17 e 18, foi uma época de mudanças na ordem social tradicional e nos modos de pensamento e comportamento da sociedade, agora sob o signo do iluminismo. O que reina é a supremacia da razão, das ideias humanitárias, do entusiasmo pela natureza e as noções de tolerância, e também a filosofia, que fortalecem a confiança do homem na possibilidade de dirigir o seu próprio destino na Terra. De Paris emanava os primeiros esforços para conciliar as novas ideias científicas e filosóficas, como o modo de vida da burguesia, e assim começa a se realizar um novo tipo de teatro, que tenta reproduzir elementos do cotidiano da sociedade para um público bastante seleto. A França nessa época, gente, ela exercia uma grande influência na política europeia e era bastante projetada também no campo cultural. O teatro vivia o seu período de apogeu e Paris era o centro das atividades teatrais. Porém, os atores da época, eles eram mal vistos pela opinião pública, e alguns até eram excomungados da igreja. O rei Luís XIV assinou uma lei proibindo a desqualificação da profissão de ator. Olha só que maneiro. Porque ele era um grande apreciador do teatro e financiou atores enquanto seu ministro inaugurava novos teatros, como o Palais Cardinal e o Palais Royal. Molière foi um dramaturgo que teve maior destaque no teatro francês do século XVII. Ele era apoiado por Luís XIV, que era grande admirador de suas sátiras, comédias e tragédias. E assim ele se tornou mais importante em produzir os divertimentos do rei. Ele pesquisou os diferentes tipos de personalidades e se aprofundou no estudo do caráter humano. Ele foi ator, diretor e autor, e seu talento garantiu o seu triunfo para a posterioridade. A Paris daquela época, gente, era o reino intelectual, com grande destaque científico e filosófico. E a galera tinha umas frescurias. Então, por exemplo, em vez de eles dizerem água, eles diziam, por favor, o elemento químico. É verdade. E foi com isso que Molière satirizou o comportamento das pessoas e colocou ele na peça, como por exemplo nas Preciosas Ridículas, que foi uma peça que ele caracterizou as mulheres da aristocracia, porque elas eram excessivamente preocupadas com a beleza, a elegância e o vocabulário fino. E isso era muito presente nos salões requintados de Paris. Então ele ousou apresentar uma farsa com elementos prosaicos, onde os rostos eram enfarinhados, imitando as maquiagens, e as máscaras coloridas viraram a caricatura daquelas personalidades, que eram importantes na época, mas foram expostas ao ridículo. Isso deixava o rei muito contente. Na peça Escola de Mulheres, ele abordou problemas morais, retratando as virtudes e os defeitos humanos. A peça também foi um sucesso. Entre as encenações que misturavam música, balé e teatro, a estreia da peça O Tartufo foi uma comédia que causou bastante polêmica. O protagonista era um falso devoto que usava a religião para entrar em uma família honesta, sem deixar perceber que os seus propósitos eram bem depravados. Muitos religiosos presentes na primeira representação, eles sentiram-se retratados. E aí eles ficaram muito pé da vida de ter sido comparados com aqueles hipócritas. Então a reação da igreja, ela foi muito rápida e conseguiu proibir a representação da peça. Em 1668, Molière encenou O Avarento, uma de suas obras-primas, que mostrou o paradoxo da condição do personagem central retratar a sua paixão pelo dinheiro e, ao mesmo tempo, buscar o amor e o respeito.
é um personagem, um velho odioso, pão duro e mesquinho, que mostrava uma avareza tão grande que beirava o ridículo. Mas mesmo assim ele tinha uma busca interior por um amor verdadeiro. A comicidade dessa obra, gente, ela não está direcionada para a questão da farsa, pelo que era hilário, mas era justamente a percepção da ambiguidade da natureza humana, entende? É isso que eles buscavam nessa reflexão. E talvez por esse motivo a peça foi pouco apreciada na época, porque é muito difícil quando a gente encontra alguma coisa negativa no personagem, mesmo assim a gente gosta nela. É como se fosse... Sabe quando a gente torce pro vilão? A gente tá projetando as nossas negatividades também naquele personagem, porque na gente também existe um lado ruim que é colocado, né? Depois disso, Molière ainda produz uma série de comédias e tragédias bem ao gosto do rei, como por exemplo Psique, O Burguês Fidalgo, As Amantes Magníficas e As Mulheres Sábias, retomando ao teatro de conteúdo social e fazendo um grande sucesso. O fim de Molière é bem interessante, gente, porque no momento em que ele representava o protagonista de sua última obra, o doente imaginário, Molière sofreu um repentino colapso e morreu poucas horas depois da estreia. Molière é sempre lembrado e representado na cultura teatral, para aqueles que praticam teatro, como uma pessoa que morreu fazendo a sua arte, né? Morreu pelo teatro, morreu no teatro. Então, gente, a nova maneira de fazer teatro daquela época, ela buscou representar a vida privada e colocar em cena acontecimentos do cotidiano, o que era diferente do que acontecia no teatro grego e no teatro romano, que falava mais sobre a questão militar, sobre os reis ou mesmo a mitologia. Então, o que o teatro burguês faz? Ele pega todas as referências da comédia dell'arte, que já se falava sobre o cotidiano do povo, e coloca esse cotidiano agora dentro da aristocracia burguesa. Então, os protagonistas, eles deixaram de ser reis, heróis, deuses, santos e alegorias da religião, para a partir de então serem homens, mulheres comuns, que já tinham uma profissão determinada, pessoas que faziam esse ofício, e o espaço no qual o espectador passa a acompanhar a conduta do indivíduo, as suas escolhas, suas decisões, os seus erros e as suas paixões. Então esse tipo de teatro foi chamado de drama burguês, que designou um tipo de drama surgido na França do século XVIII, juntamente com as tragédias político-históricas numa altura de ascensão da burguesia e declínio da nobreza e do clero, que contém elementos de grande tragédia transferidos para ambientes humildes ou para retratar a burguesia. Outro exemplo é o Denis Diderot. Ele escreveu peças em que o indivíduo era condicionado pela realidade do cotidiano. Nele não há prólogo, coro, nem representações abstratas, somente diálogos, porque o foco está na relação íntima entre os personagens. O modo de atuar se modificou, né, gente? Então, os atores e atrizes, eles agora se desprendem das formas teatrais herdadas da representação da maneira natural, né, que era na Grécia, sem usar agora gestos pomposos e exagerados. Então, agora o ator, ele deve representar de um modo que deixe transparecer a realidade, como se fosse uma pessoa comum em suas ações cotidianas. A encenação dele agora é realista. A sensação de profundidade do cenário também traz essa perspectiva. E essa técnica se deve por conta dos grandes painéis colocados no fundo da cena, pintados em perspectiva, que foi um grande legado da Era do Renascimento. Então esse recurso, somado aos cenários construídos, proporcionava ao público a impressão de amplidão e de realidade para aumentar o efeito da ilusão. Então, gente, o Diderot, ele não só propõe uma reforma no modo de fazer teatro, como também nas próprias representações teatrais. Ele formulou uma teoria para que os atores pudessem aprimorar suas atuações, que deveriam ser pautadas na observação da natureza, com a finalidade de serem estudadas e representadas com mais pura racionalidade. Então, o teatro para ele deveria ser o fazer o papel, para expurgar os vícios da sociedade, fazendo com que os indivíduos aprimorassem as suas virtudes. Agora a catarse, ela não tem mais aquele fundamento didático que era na Grécia. A catarse agora torna-se o principal elemento da cena e representa a existência de um processo de,
como vamos dizer, de uma limpeza, de uma purificação, aquela emoção, pela história de dentro apresentada. Com a presença de assuntos que provoquem essa emoção e essa reflexão, representando a catarse nos textos. E o elemento principal do texto agora é o gênero dramático, que é um conflito normalmente entre os personagens principais, que permeia por toda a história. E aí tem um momento que tem o ápice, essa é a catarse. Além do mais, gente, as peças teatrais elas deveriam retratar a vida corriqueira das pessoas e com isso propõe e inaugura um novo gênero. Agora, um gênero sério, o drama, que está intermediário entre a tragédia e a comédia. Então é isso, gente. Não esqueçam a atividade no Maestro. Tenham uma boa semana. Um beijo e até a semana que vem. Tchau!